Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para conversar sobre isso, eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes contamos com a participação de Jaime Bevenuto, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. A gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos de existência. No ano de 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu e apresentou pela primeira vez um conjunto de direitos fundamentais a serem protegidos. Esse documento, composto por 30 artigos, passou então a ser a base de uma série de convenções, tratados e normas jurídicas das mais diversas em diferentes países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais constituem a Carta Internacional dos Direitos Humanos, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, né, professor Manuel Moraes. Seja muito bem-vindo, professor Jaime. Né, mais uma vez, nós agradecemos aqui a sua participação, né, professor Manuel. O professor Jaime, que é fundador desse programa, né? Fundador, sempre bom ressaltar. E já estou virando aqui assim, quase que decano, né? Isso, já entra para o nosso calendário, né, professor Manuel, de participação sempre no final do ano, nessa data, né, na comemoração ou na celebração da data que marca o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, professor Jaime, a minha primeira pergunta é: que balanço fazer desses 75 anos? O que dizer desse documento? Então, acho que a primeira coisa que é importante ressaltar é que esses 75 anos têm uma história, né? E a gente tem que relacionar essa história com a história anterior a 1948. Antes de 1948, e mais especificamente 1945, com a criação da ONU, não havia nada em termos de estrutura, de arquitetura internacional de direitos humanos. E mesmo no plano nacional, né? Eram poucos os países que tinham uma estrutura normativa, uma estrutura institucional para proteger direitos humanos. Então, a partir da criação da Declaração Universal é que isso foi se estabelecendo. É claro que a gente pode fazer críticas, eu tenho sido muito crítico, sobretudo em função dos conflitos atuais, né? Mas a gente tem que, antes de tudo, principalmente no primeiro momento, chamar atenção para esses logros, né? Esses aspectos positivos. E o aspecto mais positivo que tem a ressaltar é essa institucionalização dos direitos humanos no plano internacional e, a partir daí, institucionalidades nacionais também. Quer dizer, a gente tem hoje constituições que defendem, que protegem direitos humanos, graças à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem institucionalidades, tem órgãos que protegem direitos humanos, isso tem muito a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em princípio, é uma soft law, hoje o que se chama de uma soft law, um princípio geral, mas depois ela foi institucionalizada através dos pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, depois tem as várias convenções que são relacionadas a temas específicos, como mulher, como raça, etnia, crianças e adolescentes, a Convenção contra a Tortura também. Tudo isso, esse arcabouço institucional, ele só é possível em função daquele acordo que foi estabelecido para uma Declaração Universal. E depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, se a gente não tivesse tido também tudo aquilo, talvez não tivesse uma Declaração Universal. A história da humanidade é assim, a gente vai em logros e às vezes em passos atrás também, em função daquilo que acontece, né? É sobre esse ponto que eu gostaria de tratar com o professor Manuel Moraes. Do ponto de vista histórico, né, professor Manuel Moraes, o professor Jaime trouxe aí uma abordagem ampla, mas quais foram os condicionantes que fizeram com que naquele momento histórico, ou seja, 75 anos atrás, esse documento surgisse?
Quais os principais condicionantes que permitiram com que isso acontecesse? O próprio considerando, quando você pega a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, Jaime, já tem um preâmbulo. E nesse preâmbulo tem vários considerandos. E lá diz: nunca na história da humanidade, numa distância tão pequena entre a mesma geração, se matou tanta gente. Então, o extermínio da população judia, mas que não se expressa só com a morte, né, da população judaica, mas homossexuais, negros, todas as ciganos que foram exterminados ali na Segunda Guerra Mundial. E, claro, a industrialização da guerra, né? Quer dizer, a guerra passou a ser global de uma forma nunca vista, né? As duas bombas atômicas não é qualquer coisa. Então, todo esse perigo eminente da finitude da humanidade. E o que dizer sobre a participação do Brasil naquele momento, professor Jaime? De que maneira a gente poderia resgatar, né, e pontuar a participação do Brasil? O Brasil teve uma participação importante desde a própria criação da ONU, né? Não é à toa que... É porque o Brasil é um país ainda, e era naquela época mais periférico ainda, mas se cogitou a possibilidade do Brasil ser parte do Conselho de Segurança, que é um desejo desde a Liga das Nações, ou seja, a organização anterior à ONU. Então o Brasil tem tido um protagonismo, né, importante nessa criação, na criação da ONU, na criação da declaração. Eu acho que tem um protagonismo também, apesar da gente ter tido a ditadura. A ditadura foi um freio, né, em muitas questões, e na questão de direitos humanos também. Apesar da ditadura, a gente tem tido grandes possibilidades relacionadas à realização da Declaração Universal de Direitos Humanos. Depois que a gente está num processo de democratização, a gente já está muito além disso, né? Tanto que a gente fica muito entristecido por conta dos anos passados, nos 4 anos passados, a gente ter tido certos retrocessos. Mas esses retrocessos, eles não alcançaram o elemento fundamental da declaração. A gente realmente, a partir de 1988, da Constituição de 88, a gente tem um arcabouço normativo, tem instituições que fazem valer direitos humanos. A gente vê, por exemplo, agora, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, muitas definições relacionadas a que grupos vulneráveis tenham acesso ao sistema judiciário, né, do Brasil. Os negros, as mulheres, né, quilombolas, enfim, tudo isso está presente aí na discussão brasileira. Apesar de toda a resistência, porque isso é característico da nossa história, a gente tem uma força muito grande em torno de realização de direitos, mas tem uma força também muito grande no sentido de minimizar, de retirar direitos, né, de colocar a gente lá no século XIX, pelo menos. Mas eu diria que a nossa institucionalidade ela é robusta e tem muito a ver com o que foi construído lá em 48. Professor Manuel, o que dizer sobre a participação do Brasil no que diz respeito à institucionalização, né, e à elaboração do documento? Eu acho que Jaime foi muito feliz, e o que eu quero apenas complementar Jaime, em função inclusive do que ele sempre fez. Jaime foi um dos professores pioneiros do Brasil, entre vários outros intelectuais, que desenvolveu uma ideia, já no GAJOP, de Conta pra democratização. gente o que é GAJOP. Que de Gabinete repente de a pessoa... Assessoria Jurídica às Organizações Populares, uma das 15 organizações do Brasil que litiga no sistema internacional. E Jaime foi um dos poucos intelectuais, há 20 anos atrás, que defendia a ideia de popularização do sistema. Quanto mais a sociedade souber do sistema, mais a gente vai ter garantias de direitos internacionais. Porque o que acontece, e Jaime muito bem disse, é que isso é ainda uma coisa da academia, né? Não conseguiu, né, Jaime? Apesar de todo o esforço seu e de tantos outros professores, a gente que milita nesse campo, mas isso ainda não é uma coisa popular. A gente não conseguiu fazer com que a população entendesse o que significa os direitos internacionais. Porque esses direitos internacionais, para você ver a força disso, eles são indisponíveis. O Estado não pode dispor dos pactos internacionais de direitos humanos que o próprio professor Jaime disse. Mas, para você ter uma ideia, só agora, este ano, né, Jaime, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais passou a ser regulamentado via decreto, né, do presidente. Então, isso é um avanço enorme, mas recente. Você veja, de 68 para cá, todo esse tempo o Brasil estava inserido, né, porque Flávio Pelvezan defende que o fato do Brasil já ter assinado o pacto já estaria inserido em função do sistema ONU. Mas a ratificação efetiva só fechou esse ano. No próximo bloco, reportagem de Cecília Belo fala sobre a relação entre mídia e direitos humanos. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com participação do professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, Jaime Bevenuto. E a gente abre esse bloco com reportagem de Cecília Belo, com produção de Pedro Cunha. Vamos conferir. Desde 1948, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi constituída e assinada por diversos países, incluindo o Brasil, muitos fatos aconteceram e mudaram as relações entre nações e povos, desde mudanças de fronteiras e de poder, até mudanças em setores da sociedade, a exemplo das relações comerciais e de comunicação. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, abre aspas, todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão e opinião. Paralelamente a essa compreensão da relevância dos meios de comunicação em seus diferentes suportes, é certo que esses meios têm passado e passam por constantes transformações, tanto tecnológicas quanto de linguagem e conteúdo, que têm influenciado na forma das pessoas produzirem e receberem informações. Plataformas da internet e redes sociais concorrem com emissoras de rádio, TV e jornais impressos, de forma veloz e amplificada, especialmente as redes sociais. Segundo o levantamento realizado pela ONG SaferNet, em maio de 2023, as denúncias de crimes envolvendo o discurso de ódio na rede triplicaram no Brasil nos últimos 6 anos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual aponta que esse tipo de violência aumenta exponencialmente em anos eleitorais. Nesse cenário, é preciso discutir meios e modos de inibir a propagação do ódio e do desrespeito aos direitos humanos em todos os meios midiáticos. Se a gente for refletir, né, sobre o papel da mídia nesses 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu acho que a gente tem muito mais críticas do que elogios a fazer. Nossa radiodifusão, né, rádio e TV, por exemplo, que são concessões públicas, colocam programações que são policialescos, né, que a gente sabe que violam insistentemente os direitos humanos. Então, a gente vê que não há uma cultura, né, de disseminação dos direitos humanos, de reparação e de proteção dos direitos humanos. Por outro lado, a gente também vê como as pessoas, a diversidade do nosso país, diversidade de etnia, de raça, de credo, de religião, né, de geração, como isso é pouco refletido na televisão brasileira, nos programas de entretenimento, nos telejornais. E aí, quando a gente fala na diversidade, não é a diversidade só de aparecer na tela, não só de aparecer nos telejornais, nas rádios, né? A gente fala em estar por trás da produção também, né? A gente precisa ter diversidade na produção, na idealização, na criação de programas, de telejornalismo, de entretenimento, enfim. Isso a gente sabe que não existe ainda no Brasil. Junto com a sociedade e instituições de defesa dos direitos universais, os meios de comunicação são reconhecidos como importantes agentes na mediação da defesa dos direitos humanos, embora em muitos momentos eles negligenciem ou até mesmo violem esses direitos. Na televisão aberta, por exemplo, alguns programas policiais exibidos no Brasil exploram a criminalidade de maneira grotesca, desrespeitando a dignidade humana e chocando assim quem os assiste. Então, o que eu acredito que a gente precisa é de um esforço, né, governo, instituições, população, movimentos sociais, um esforço para a gente criar uma cultura em direitos humanos. No Brasil, a gente está muito na cultura da violação de direitos humanos, né? Mas não na preocupação em proteger as pessoas que têm seus direitos violados, né? Não com sensacionalismo, mas com justiça, com seriedade. Não trazer isso, por exemplo, nos programas policialescos que vão fazer sensacionalismo, chacota muitas vezes e vão
trazer mais dores para famílias de vítimas, de mulheres vítimas de violência, enfim. Então, a gente tem que cobrar isso da mídia, criar políticas públicas governamentais para valorizar a comunicação pública, né? Verdadeira comunicação pública, que seja independente, livre, independente de Estado, inclusive. Vamos lá, 3, 2, 1. Então vamos continuar aqui essa conversa, né, sobre a relação entre mídia e direitos humanos. Professor Jaime, o senhor que também tem formação em comunicação, né, está mais do que habilitado, né, professor Manuel, para tratar também sobre essa relação entre mídia e direitos humanos. O que dizer, de uma maneira geral, né, a gente pode entrar em algo mais específico, pensando na mídia corporativa, comunicação pública e nas redes sociais e digitais também. Mas o que dizer de uma maneira geral sobre a relação entre mídia e direitos humanos? Então, eu acho que a gente pode acreditar também a Declaração Universal, não só a declaração, que a declaração é um instrumento apenas, né? Mas essa construção, essa arquitetura internacional de direitos humanos e as arquiteturas nacionais também, é uma discussão que é sobre a democratização, né, da mídia, a democratização da abordagem da mídia, porque a gente sabe que a mídia ela tende a refletir muito a visão tradicional das classes sociais, a visão tradicional dos grupos econômicos, né? E a partir do momento que a Declaração Universal, esse arcabouço todo internacional, e isso vai penetrando a institucionalidade, ou seja, a gente tem defensoria pública, a gente tem Ministério Público, a gente tem Poder Judiciário, cada vez mais, não diria, mas em muitas ocasiões preocupado com questões de direitos humanos, isso vai chegando mais junto à mídia e tem toda uma discussão, claro, que certos setores fazem sobre a democratização da mídia, que é muito importante. A gente não vai ter, isso é um fato assim que se discute já há muito tempo, a gente não vai ter proteção plena de direitos humanos se a mídia não participar também. Por isso as pautas, digamos assim, positivas, né, elas são muito importantes. A gente vive ainda um momento em que as pautas negativas elas estão aí presentes, mas digamos que a mídia tem sido instada a criar essas pautas positivas, porque isso vai trazendo significado para os direitos humanos. Então, digamos que essa relação, né, de direitos humanos com mídia, ela é algo essencial para que os próprios direitos humanos tenham uma presença maior no mundo. Professor Manuel, normalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos é mencionada por grupos que militam, né, pela democratização da comunicação, em particular o artigo 19, né, que se refere ao direito à comunicação, o direito à informação como um direito fundamental. E aí normalmente se fala como um direito, inclusive, garantidor de outros direitos. Por que o direito à informação, o direito à comunicação, normalmente é interpretado como um garantidor de outros direitos? Porque ele é estruturante, né? Porque a partir de Gramsci a gente já entende que a comunicação é poder. Ter conhecimento é condição essencial para a cidadania. Então, quando você não tem fontes diversificadas na ciência política, né? A gente tem vários intelectuais que trabalham isso, né? A ideia das fontes diversificadas, a possibilidade, isso caracteriza a democracia. Então, a comunicação joga um peso no sentido positivo, mas também, que infelizmente acontece no Brasil, negativo. Porque, infelizmente, como parte da mídia não conhece o sistema internacional, não conhece os tratados, acaba tendo passando para a sociedade uma visão, para não dizer superficial do sistema, para não dizer negativa e prejudicial mesmo à sociedade. E aí, professor Jaime, o senhor falou sobre a mídia como muitas vezes representando, né, uma visão, uma interpretação da realidade a partir das perspectivas de grandes grupos econômicos ou de elites políticas. E a gente observa, né, professor Manuel, também tem muitos estudos que procuram observar a forma como a mídia enquadra, né, os estudos de enquadramento, né, como se chama na área da comunicação, como a mídia enquadra a discussão ou debate sobre direitos humanos. E se atribui alguma responsabilidade, né, um peso importante à mídia na disseminação de uma visão distorcida de direitos humanos, né, ou de defensores de direitos humanos como se fossem defensores dos bandidos, né? Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito, quer dizer, qual é o peso da mídia? De fato, é possível atribuir, digamos, esse peso à mídia no sentido de disseminação de uma imagem distorcida do que seriam os direitos humanos e a defesa dos direitos humanos?
Veja bem, eu acho que hoje o peso da mídia está até um tanto quanto relativizado, né? Porque com a criação da internet, com o aparecimento da internet, são muitas as vozes, né, que interagem no debate público. E a mídia, ela tem certamente o seu papel, tem a sua responsabilidade em relação a essas pautas e a relação com os direitos humanos e tudo, mas talvez a partir do surgimento da internet seja mais difícil ainda trabalhar com a questão dos direitos humanos, porque, para lembrar de Humberto Eco, né, ou seja, a internet deu voz aos imbecis, né? Enfim, a gente sempre teve muita gente que não queria saber de nada, que queria mais era... E hoje em dia tem uma ordem que vai nesse sentido da imbecilização do mundo, os partidos já entenderam isso, certos setores econômicos e políticos entenderam isso, então isso é disseminado de uma forma que torna a discussão sobre direitos humanos muito mais difícil, muito mais complicada. Hoje não tem mais como a gente ter certos consensos, né, em relação a tudo, há muita divergência, e divergência fundamental, né, e muitas vezes num caminho negacionista também. Então, talvez a dificuldade, o desafio seja ainda maior, né, porque é o de educar, desde sempre é colocado isso, ou seja, que o nosso caminho é a educação, ou seja, se a gente quer fazer com que as pessoas tenham mais consciência a respeito das questões fundamentais e dos direitos humanos, é educação. Então, educação, educação, educação. Mas, num contexto em que os partidos políticos, ou muitos partidos políticos, querem justamente destruir a educação e querem deixar a educação só para certos setores, né, enquanto que a grande maioria vai lá e entra no fla-flu das redes sociais, né, isso torna tudo muito mais complicado. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Cecília Nascimento perguntou: você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que você sabe sobre ela? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Cecília Nascimento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como objetivo garantir e proteger todos os direitos básicos para todos os cidadãos ao redor do mundo. Entre os seus 30 artigos, existem pautas relacionadas à igualdade de gênero, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Mesmo completando 75 anos de existência, nem todas as pessoas conhecem a totalidade do que está escrito. E foi por isso que o Fala Povo de hoje veio às ruas para saber. Você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Conheço sim, eu conheço o direito à liberdade de expressão, direito à educação, direito à moradia, à comida, mas eu também acho que conforme a humanidade evolui e muda, né, certos direitos aparecem, né? Eu acho que hoje em dia, direito à comunicação, a ter acesso à internet, ter acesso a se comunicar é essencial. Eu conheço muito bem a declaração, e a declaração inspirou a Constituição brasileira, né? E é fundamental para a gente ter a liberdade de expressão. Eu conheço. Agora, quando a gente pergunta o que eu sei sobre, eu acredito que seja na questão da liberdade. Que cada cidadão assim, tem a liberdade de escolher, de seguir o caminho que quer, né? Se a gente pegar, por exemplo, dos tempos atrás, muitas pessoas não tinham a liberdade de poder escolher a religião. E hoje em dia já é mais diferente, né? Tanto no Brasil, que é um estado laico, e eu acho que é isso. Professor Jaime, a gente falou, né, professor Manuel, no bloco anterior, o professor Jaime ressaltou a questão da educação, da popularização, da discussão, né, dessas informações, e a gente vê um pouco isso também, né, nesse Povo Fala, né, ou no Fala Povo, quando a gente escuta as pessoas nas ruas. E aí eu queria ouvir vocês mais a esse respeito, né? A gente falou da educação, o professor Jaime mencionou a educação, mas a gente falou também da mídia, né? E aí, professor Jaime, de que maneira o senhor avalia a disseminação dessa informação, né? São 75 anos da declaração, mas o senhor ainda percebe esse déficit, digamos assim, de informação ou desconhecimento?
Olha, eu acho que há desconhecimento, há uma quantidade maior, cada vez maior, de pessoas que têm conhecimento da declaração, que têm conhecimento dos seus próprios direitos, mas a gente está num contexto social e político que é muito complicado e que tem feito com que muita gente, inclusive, seja contrária aos direitos, né? E isso torna todo esse debate muito mais complicado, complicado para a própria ONU, para o sistema internacional global, para os sistemas regionais. Eu acho que há um fogo cruzado assim, em relação, sobretudo em determinados contextos sociais, determinados contextos nacionais. É o caso do Brasil, é o caso da Argentina agora, outros estados, ou seja, talvez estados menores que têm uma pressão política menor, como eu já morei na Costa Rica, então assim parecia ser um lugar muito apropriado a certas discussões sobre direitos humanos. Países menores, países médios, digamos que talvez tenham uma penetração maior do discurso, do entendimento sobre direitos humanos. Agora, estados maiores têm sido mais também objeto dessa pressão, que é uma pressão política, uma pressão econômica sobre o entendimento das coisas. Então, assim, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu ousaria dizer que o contexto torna muito difícil essa. O professor Manuel também vê dessa forma? Eu acredito que sim, porque veja, a gente está em sala de aula, né? Eu vejo pela dinâmica da sala de aula, ou dos cursos, ou palestras, ou debates que a gente participa, o desconhecimento é muito grande. E isso é lamentável, porque a gente está falando de 75 anos da declaração, ou mesmo do sistema internacional, como o Jaime colocou. Por outro lado, o sistema internacional garantiu coisas importantes, quer dizer, você tem 75 milhões de pessoas que são alimentadas hoje pela ONU. Se não fosse a FAO, se não fosse algumas agências da ONU, essa população estaria aniquilada. Existe a Unesco, né, um programa Memória Mundi, que protege o patrimônio imemorial do mundo e é um sucesso do ponto de vista da garantia desse direito à memória. Mas isso é insuficiente diante das gravidades que a ONU precisa enfrentar, porque são estruturais diante da ideia de dignidade humana, que ainda é um conceito em disputa na sociedade brasileira e em muitos países, né? Porque quando a gente fala de dignidade humana, a gente fala de não retrocesso, e o que a gente mais viu nos últimos anos foram políticas de retrocesso ao que nós chamamos de dignidade humana. Agora a gente observa, e aí também, né, professor Jaime, não fez nenhuma pesquisa para fazer essa afirmação, é mais uma percepção, que a discussão sobre direitos humanos, quando vem marcada por desinformação, também vem associada, me parece, a uma seletividade, ou uma crítica à garantia de maneira seletiva de determinados direitos fundamentais, né? E a gente observa também, em alguma medida, determinados grupos políticos se utilizando desse discurso seletivo como estratégia mesmo, política eleitoral. Passa por aí também quando vocês fazem referência aos últimos anos, por exemplo, aqui no Brasil, ou quando cita agora a Argentina, o surgimento de determinados grupos que, né, baseiam a sua estratégia no discurso contra os direitos humanos? O paradoxo maior é que, digamos assim, todo mundo é a favor dos direitos humanos, né? Se a gente for para, por exemplo, certos grupos, para não estar, enfim, fulanizando ou, enfim, partidarizando talvez, mas se a gente for para certos grupos políticos que são mais radicais à direita, digamos que eles não vão ser absolutamente contrários aos direitos humanos. Eles são contrários aos direitos humanos para os outros, né? Eles são a favor dos direitos humanos para eles, né? Então, todo o incômodo que existe é com relação a essa popularização, essa ampliação de certos direitos, né? E aí, quer dizer, tem um aspecto positivo. O aspecto positivo é a realidade brasileira, outras realidades também deram passos significativos nesse sentido, Ou seja, se há né? um incômodo é porque Se há um determinados incômodo, espaços foram é por ocupados. isso, né? Agora, traz essa discussão e essa problemática que como é que a gente trabalha com a ideia de que os direitos humanos são para todos, né? E aí tem um incômodo muito grande, como a gente vem percebendo, sobretudo com as medidas educativas, as medidas de ação afirmativa, sobretudo as cotas, né? Porque isso é visto como privilégio, ou seja, tem uma inversão
da justificativa, da visão sobre a coisa, enquanto nós entendemos que é um processo de reparação histórica e, ao mesmo tempo, de ampliação de direitos para quem hoje está aqui, né, e que não conseguiria estar em determinados espaços se não fosse por meio dessas medidas especiais, né, mas certos grupos veem como um privilégio, e aí inverte-se a coisa, eles invertem o discurso no sentido de dizer que aquilo não são direitos humanos, porque na realidade eles não têm coragem de dizer que eles gostariam de ter direitos humanos apenas para eles. E esse é o grande desafio nosso. A gente tem que estar no meio disso. Professor Manuel Moraes, por que não é possível pensar de maneira seletiva a garantia dos direitos humanos? Olha, você pega, por exemplo, o Conselho Tutelar, que foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Rompe uma tradição antiga, histórica, né, do Brasil, de trabalhar a questão da situação vulnerável da criança, mas por um projeto de sistema integrado de garantia de direitos. Essa conquista, ela criou um conselheiro tutelar que é eleito pela comunidade. E a gente acabou de sair das eleições do Conselho Tutelar, e o que aconteceu nas eleições do Conselho Tutelar foi que esses grupos políticos, grupos religiosos, elegeram conselheiros tutelares, não em defesa do sistema de garantia, mas para garantir o mandato do vereador, o mandato do deputado, grupo político, partido X e Y, e, pasme, né, grupos de igrejas que digamos assim, manifestaram candidatos, elegeram candidatos numa pauta anti-direitos humanos, porque acham que os conselheiros tutelares que defendem os direitos da criança e adolescente, pasme, são pessoas anticristo, são anticristãs, são pessoas que defendem uma pauta que agride a dignidade da igreja. Então, na medida que nós temos esse indicador no Brasil, quer dizer, você teve uma eleição nacional com um nível de interferência religiosa e conservadora nesse mundo, quer dizer, você tem a ideia de implosão. Em vez de você enfrentar ou você querer acabar com o Conselho Tutelar, você implode, você incorpora, você entra no Conselho Tutelar para desviar o seu papel. E aí a gente vai ter conselheiro tutelar que são eleitos com objetivos outros, e não os objetivos constitucionais que foram criados. Tudo isso, como a gente viu, com uma intenção que é de retornar a algum tempo passado, né? Que a gente não sabe, dependendo do grupo, onde situar. Seria no século XIX, seria até anteriormente ao século XIX. Mas o desejo de muitos é esse, né? E o incômodo é pelo fato de que houve uma ampliação muito grande de direitos. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora o nosso convidado, Jaime Bevenuto, e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. Chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Camila Deschamps. O marco dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos simboliza o reconhecimento da importância da vida de cada ser em âmbito global. Segundo o Unicef, alguns dos princípios da declaração são a consciência de humanidade e a liberdade de palavra entre homens e mulheres. E é sobre isso a pergunta do Educar para os Direitos Humanos do TVDH de hoje. Olá, eu sou Giovana Lacerda e a minha pergunta é: nesses 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos, quais foram as principais mudanças observadas no dia a dia daquelas pessoas que vivem mais à margem da sociedade, que são suscetíveis a terem seus direitos feridos, como a comunidade LGBTQIAP+, pessoas pretas, amarelas e as mulheres? Obrigada. A gente agradece a estudante Giovana Lacerda pela pergunta e já passa aqui para os nossos convidados, já professor Manuel, começando pelo professor Jaime e depois o professor Manuel. Que avanços, né? São possíveis apontar nesses anos? Eu acho que tem avanços, como a gente falava anteriormente, tem avanços institucionais, né, no sentido de que tem instituições muito fortalecidas no plano internacional, no plano interno também, para fazer valer direitos humanos. Tem um avanço normativo, né, normativo no plano internacional e em alguns países, em muitos países, embora haja também essa pressão por um recuo, né? E tem, eu acho que o mais importante é a apreensão, a concepção que as massas
ou certos setores maiores da população têm, de que elas também têm direitos, né? E passam a exigir, embora de forma muitas vezes tímida, de forma muitas vezes não tão relacionada com a institucionalidade, mas eu acho que, diferentemente de 75 anos atrás, diferentemente de 50 anos atrás, diferentemente mesmo de 40 anos atrás, nós não tínhamos tanta gente, digamos assim, compreendendo que elas também são sujeitos de direito, né? E é isso que traz esse contexto tão difícil, porque certos grupos já não aceitam mais serem tratados como quase escravos, com não terem espaços de ascensão na sociedade, embora os espaços de crescimento sejam pequenos por conta da economia, da forma como o mundo está organizado economicamente, mas as pessoas estão dizendo isso, ou seja, certos setores estão dizendo que não querem mais ser tratados. As mulheres, os gays, os negros, os quilombolas, os índios, né? Todos esses grupos que antes eram tidos como minoritários, hoje eles não se consideram nem minoritários, né? Ou se alguns são, é por isso mesmo que precisam ter reconhecimento, né? Então, é esse paradoxo, mas ao mesmo tempo, bom, a gente só vai ver isso daqui a algum tempo, como é que isso vai se resolver, né? Mas o fato é que esse é o contexto, um contexto em que as pessoas já não aceitam mais serem tratadas como antes. Professor Manuel Moraes, também enxerga dessa forma? Eu acredito que quanto maior a percepção, maior a ideia da violação que você sofre. Então, quanto mais você tem noção do grau, né, de violação que você está inserido enquanto segmento social, aumenta a necessidade de direitos. Então, é nesse processo que o paradoxo que já me falou é positivo, né, porque você consegue identificar a questão do feminicídio, portanto, as mulheres exigem direitos e consegue a Lei Maria da Penha. Você entende que o racismo é estrutural e vem a lei de cotas e avança numa política pública de inclusão da população negra nas universidades. Agora a pergunta é, isso é suficiente? Não. Então por isso que o processo de direitos humanos não é um projeto divino, né? Porque muitas vezes existe uma concepção liberal de que os direitos humanos caem do céu, que é um processo que veio como se fosse na história. E o que a gente defende é que direitos humanos é resultado de uma luta política. E se é fruto da luta política, a agenda avança na medida que os movimentos sociais abraçam essa agenda. E aí o professor Manuel citou a Lei Maria da Penha, e a Lei de Cotas, o professor Jaime também. E aí eu queria perguntar a vocês, né? A gente citou na abertura do programa essa relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e normas jurídicas das mais diversas, né? Políticas públicas também. E aí eu queria que vocês me ajudassem a ilustrar para quem está nos acompanhando de que maneira isso se manifesta no dia a dia, né? Vocês já citaram, mas agora perguntando de maneira direta, né? Na Lei Maria da Penha, por exemplo, de que maneira as pessoas podem associar uma lei, como por exemplo a Lei Maria da Penha e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou a Lei de Cotas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que a gente procure, digamos assim, tornar a coisa mais tangível, né, menos abstrata e tão distante, digamos assim, historicamente das pessoas. Professor Jaime, como é que isso se manifesta, tanto no âmbito da legislação municipal, quanto na estadual, também na federal? Como é que isso aparece no dia a dia das pessoas, a declaração? Se manifesta em leis, né, ou seja, leis como essa que criminaliza o feminicídio, ao mesmo tempo que isso é muito bom e é visto do ponto de vista positivo por uma parcela da população, mas por aquelas pessoas que são as agressoras, os homens agressores, é visto de forma muito negativa, né? E tem orientado o voto, inclusive, em função de não gostar dessa lei, né? Das pessoas, de certos setores não gostarem dessa lei, e algumas mulheres, inclusive. Isso se manifesta em decisões, no nosso caso, né, do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, algumas decisões em outros níveis também do judiciário, né, que dão espaço, dão proteção para determinados grupos, grupos indígenas, grupos quilombolas, grupos homossexuais, a questão do casamento homossexual que passou, tudo, quer dizer, essas coisas se manifestam. A discussão sobre marco temporal, por exemplo, o marco temporal, que é a questão indígena, né? Então essas questões que são até certo ponto até meio traumáticas, né, para um lado e outro do espectro político. Professor Manuel, como é que o senhor ilustraria essa discussão de maneira prática?
Eu diria a Constituição de 88, é a principal lei, né, Jaime, é estruturante de todo o sistema e ela recepcionou. Aliás, na verdade, foi a partir dela que foi possível recepcionar todos os tratados de direitos humanos. Imagine que o Brasil estava à margem de todos os tratados, com exceção da OEA, que o Brasil fazia parte antes de 88, e da Declaração contra a Discriminação, os demais tratados foram praticamente assinados em 92, 94, dando seguimento ao que a Constituição de 88 garante. Até porque também como é que uma ditadura militar ia se comprometer com os pactos internacionais de direitos civis e políticos, cerceando direitos. Ou seja, a Então, própria noção de cidadania não é havia. resultado. Isso, exatamente. Então, a Constituição de 88 é o grande resultado do processo de luta pela efetivação e incorporação dos direitos humanos. Agora, a pergunta é, se existem vários Brasis que não conhecem a própria Constituição, há que se falar que não conhece a Declaração Universal. Porque, veja, se não conhece a lei máxima do país, quanto mais a Declaração Universal, né? Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, para encerrar esse bloco, né, Manuel, a gente normalmente trata sobre um horizonte, né, daqui em diante, né, está falando sobre os 75 anos e os próximos anos. Mas antes disso eu queria trazer uma questão que está na pauta, né, está na agenda, que são os conflitos, os grandes conflitos internacionais, né, porque os conflitos eles nunca deixaram de existir, mas o mundo tem passado por dois que têm, está passando por dois que têm ganho muita visibilidade, né? O conflito Rússia-Ucrânia e o conflito Hamas-Israel. E aí a gente observa que no debate, pelo menos aquele que vem à tona pela mídia e nas redes sociais digitais, não somente a Organização das Nações Unidas, mas também a discussão sobre direitos humanos acaba sendo alvo também de ataques, de críticas, né? No mais das vezes, sendo uma crítica que sugere que há uma seletividade, né? É como se determinados grupos fossem mais relevantes do que outros. E então, queria ouvir vocês a esse respeito, né? De que maneira vocês avaliam, né? A gente começou o programa falando sobre a criação da Declaração Universal e aquele contexto, né, do pós-guerra, e o que dizer sobre os conflitos contemporâneos e o papel da Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho fundamental a gente ter essa visão crítica, né? Ao mesmo tempo que a gente chama atenção para a importância, tudo o que foi feito enfim, o cenário é outro em relação a 75 anos atrás, em relação a 50, em relação a 30 anos atrás, a gente fez avanços. Ao mesmo tempo, tem um sistema internacional que a gente vê cada vez mais se mostrando muito frágil, né? E em termos de proteção do direito humanitário, dos direitos humanos. Então, essas duas guerras, né, a guerra na Ucrânia e a guerra envolvendo Israel e o Hamas, são guerras que, de alguma forma, têm sido toleradas, né, e falando em termos de alguns países, Estados Unidos e Rússia, esses países são os promotores da guerra, né, e eles têm, ou deveriam ter, um papel de garantidores do sistema internacional. Né? Formalmente tem, né? Tem esse papel, são os garantidores do sistema ONU, do sistema global. Mas eles não estão interessados em uma ONU fortalecida. Isso desde lá os anos 60, que, enfim, sobretudo no contexto da Guerra Fria, mas isso vem se aprofundando. E hoje a gente chega a um ponto que um país menor, um país médio, como Israel, se sente no direito de colocar pressão sobre a ONU, né, de desautorizar o secretário-geral da ONU. Então, isso faz com que o sistema esteja sendo cada vez mais minado, e minado por atores políticos fundamentais para que o sistema fosse tido como robusto. Esse, portanto, é o grande desafio. Eu não tenho dúvida de que, para que o sistema seja mais robusto, é preciso acabar com o papel diferenciado dos países que ganharam a guerra, né, e que têm um assento permanente e poder de veto. Né? Enquanto isso sobreexistir, isso vai trazer o que é o sistema hoje. É um sistema interestatal,
um sistema em que a soberania, sobretudo daqueles estados maiores e com mais capacidade bélica, é que conta, né? E isso mina o próprio sistema. A questão, então, professor Manuel, não é a ONU, não seria a ONU, e sim os países que compõem o Conselho de Segurança, é isso? Na verdade, a gente sai do multilateralismo, que é a visão que fundamenta a criação da ONU, quer dizer, uma ideia de cooperação internacional, para a ideia do realismo, que é uma visão imperialista, uma visão dogmática do ponto de vista de uma soberania baseada na força, né? Não no diálogo, na construção de pontes. No caso do sistema internacional, é importante lembrar que a Unesco ela foi o primeiro organismo da ONU que reconheceu a Palestina com status de Estado. E, em função desse reconhecimento, a Unesco sofreu uma série de contratempos em relação a países do sistema internacional. Mas a Unesco prevalece esse entendimento e, com esse reconhecimento do status de Estado ao Estado palestino, em tese, cria as condições objetivas para que qualquer violação contra o povo palestino seja levada ao Tribunal Penal Internacional. Porque não estamos falando agora de um território apenas, mas de um espaço institucionalizado de Estado que é protegido pelo direito humanitário e pelo direito internacional. Então, se há invasões nesse país, há o direito internacional que protege esse país diante dessas ameaças. Então, é claro que isso são processos, né? Veja, o judiciário do país é lento. Imagina o judiciário internacional, né, Jair? Então, para a gente ver o processamento do sistema internacional, da própria criação do Tribunal Penal Internacional, é algo muito lento. Principalmente em função, que já seria outro programa, né? A gente analisar o próprio Tribunal Penal Internacional e sua seletividade, né, Jaime? E isso é uma crítica muito profunda ao Tribunal Penal. Alguns países africanos e ditadores africanos e países pobres são muito mais fáceis de serem processados do que países importantes e com uma capacidade de intervenção diplomática, digamos assim, maior do que esses outros países. Então, existe uma seletividade no sistema penal internacional que é alvo de críticas, mas isso pode ser que esteja acabando. Em síntese, a ideia que eu digo nós precisamos de novos pactos, e a Declaração Universal nunca foi, nem deixa de ser, ela não é o ponto final, ela é o ponto de partida, né? Toda a discussão de direitos humanos sempre passa do princípio de que nós estamos aqui consolidando um ponto de partida, né? Na teoria do reconhecimento, na perspectiva da ampliação dos direitos, eu acho que a gente, na história da humanidade, apenas está começando. 30 segundinhos para cada um, começando com o professor Manuel, depois o professor Jaime. Se eu pudesse estimar aqui, fazer um balanço do que vocês falaram ao longo do programa, a princípio, né, entre altos e baixos, tanto do ponto de vista interno como internacional também, há, né, problemas, mas as perspectivas são positivas. Há mais avanços do que retrocessos. É isso, professor Manuel? Acho que lembrar de Paulo Freire, né? Enquanto houver utopia, tem esperança. Enquanto houver esperança, existirá a humanidade. Professor Jaime. Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem pontos positivos e pontos negativos. E eu diria que eu vou ficar muito atento ao que a ONU poderá fazer, se é que poderá fazer, em relação à investigação dos crimes praticados nessas duas guerras. E eu acho que a partir daí a gente pode ter um fortalecimento, uma recuperação do sistema. Infelizmente o tempo da gente terminou, né, professor Manuel? A gente agradece mais, professor Jaime Benvenuto, mais uma vez aqui pela participação no TV Direitos Humanos. O senhor como fundador, né, professor Manuel? Né? Idealizador e fundador do projeto. É sempre uma satisfação recebê-lo. Obrigado. Prazer enorme. TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e participe enviando sugestões de temas para serem abordados aqui no programa. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!